Sejam muito bem-vindos a mais um Up Talks, o podcast da Up Brasil. Afinal de contas, um podcast chamado Up não vai te deixar para baixo, não é mesmo? Eu sou a Mariana Ceroni, Head de Marketing e Produtos aqui na Up Brasil. Também sou apresentadora deste podcast e LinkedIn Top Voice. Pessoal, o tema de hoje vai gerar polêmica, já quero deixando bastante claro. Talvez seja o que mais foi falado na mídia especializada de consumo e varejo e na grande mídia mesmo nos últimos meses. Quando a gente fala de bem-estar, e vocês sabem que isso aqui está enraizado na cultura da Up, do nosso posicionamento, não tem como a gente não falar do impacto do bem-estar financeiro. E recentemente a gente tem visto nas mídias o impacto das bets, né, das apostas deste segmento de apostas em jogos, principalmente nos jogos online, no bolso do brasileiro. Então hoje eu trouxe 2 especialistas muito especiais para conversar com a gente sobre bets e bem-estar financeiro. Mas antes de apresentar meus convidados, vou falar os recadinhos de sempre. Se você que está nos assistindo quer proporcionar um up no bem-estar dos seus colaboradores, clica no link da legenda que um consultor de bem-estar da Up vai entrar em contato com você imediatamente. Não deixe de curtir e compartilhar. Compartilhe com os amigos, essa pauta é super quente, acho que vai sair muito insight do programa de hoje. E é através do seu like, do seu compartilhamento, que a gente continua aqui gravando novas temporadas para vocês. E baixe o nosso e-book. O QR Code vai aparecer aqui na tela e você vai ter dados aí para continuar essa reflexão para lá de intensa que a gente vai ter hoje aqui. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos 2 convidados top voices de hoje. Eu tenho aqui comigo o Pablo Canano, CEO da Driven CX e Top Voice LinkedIn. Especialista em potencializar jornadas omnichannel e fidelizar consumidores com boas experiências. Ele é pós-graduado em Marketing Digital pela SPM e em User Experience. É professor da Estácio de Sá, Instituto Infinet e Impacta. Tem mais de 10 prêmios nacionais e internacionais em experiência de compra. Obrigada por estar aqui com a gente, Pablo. Obrigado pelo convite. Arrasou. E do lado de Pablo, aqui na minha frente, eu tenho o Antônio. O Antônio, ele é contador especialista em planejamento financeiro com certificação CFP, única credencial profissional reconhecida internacionalmente na área. Olha, aprendendo sempre. Consultor de investimentos credenciado pela CVM, CEO da First Advisors, planejamento financeiro e Top Voice no LinkedIn. Também não para por aí, gente. Pega papel e caneta. Autor do livro Inteligência Financeira, decodificando os gatilhos por trás da tomada de decisão e criador do programa de aconselhamento contínuo em finanças, a Jornada de Ouro. Vou começar com você então, Antônio. Com a sua experiência em planejamento financeiro, como que você vê esse impacto das apostas no bem-estar financeiro dos trabalhadores? Então, eu acho que a parte de educação financeira, né, do nosso país, ela falha. Mas o que eu acho que impacta mais tem a ver com comportamento, né? Assim, você pode dar educação financeira para as pessoas e, por experiência própria, eu já percebi isso, que você ensina, mas a pessoa ela não muda o comportamento dela só com conhecimento. Então, eu acho que a questão das apostas está muito intimamente relacionada à questão do comportamento, né, financeiro das pessoas, porque as pessoas, elas, na verdade, elas passam por dificuldade, elas querem a fórmula mágica, conseguir obter aquele êxito que, de repente, né, o dia a dia de trabalho, ela não se sente satisfeita, né, não consegue ganhar o dinheiro que ela gostaria de ganhar, ou ela... Existem alguns princípios, né, que eu falo de inteligência financeira. Às vezes ela olha para o lado e vê uma pessoa, sabe, aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais verde que a sua. Sim. E aí ela quer a mesma coisa que o lado. E aí uma forma de obter isso, né, uma forma que é explorada também muito, né, é até um pouco da ganância das pessoas, é justamente essa coisa de, pô, eu vou te oferecer alguma coisa que você vai conseguir fácil, né, fácil aquilo que você não consegue com o trabalho. Então eu acho que a aposta cabe muito nessa caixa aí. Com certeza. E aí é muito fácil para a pessoa cair nessa armadilha. É o sonho do dinheiro fácil, né? E aí começa a pegar dinheiro que não era para, né, não era para isso, começa a usar para outra coisa. Enfim, começa a usar para isso, né?
Eu acho que o problema está aí. O problema está na questão comportamental, relacionada ao dinheiro, entendeu? É interessante sua fala. E aí, Pablo, você como especialista de varejo, agora vem, hein, capciosa essa aqui, em cima do que o Antônio trouxe. Eu também acho que muito é o que ele falou, é o comportamento, né? E aí, eu sou uma profissional de marketing que trabalha há muito tempo com campanhas e desenvolvendo produtos para despertar o interesse das pessoas em adquirirem serviços, produtos, aquela marca, admirarem. Então, a gente, né, a nossa estrutura como sociedade, ela está pautada em realmente trabalhar para que as pessoas fiquem interessadas pelas coisas. E aí você fala do varejo, que o varejo realmente está sentindo esse impacto, né, das pessoas realmente desviando esse dinheiro que antes era destinado ao consumo varejista para as bets. Mas como que você vê essa relação se o varejo até então também sempre incentivou as pessoas a comprarem? Eu acho que tudo é sobre desejo do ser humano. Seja desejo por status, seja desejo por um objeto que vai gerar status para ele, que vai colocar ele numa posição social. E a gente no marketing, o meu trabalho sempre foi facilitar com que as pessoas se relacionassem com as marcas, principalmente que eu trabalho com varejo digital. Ela entre, encontre o que ela quer, entenda o que ela quer fazer com aquilo e compre e trabalhe no funil de compra. Esse funil de compra está sendo disputado pelas bets, né? Vamos dar um passinho para trás. Como é que as bets entraram no Brasil? Em 2018, apagada as luzes do governo Temer, foi aprovada a entrada das bets no Brasil. E nessa época, as famílias usavam para aposta, para jogo, cerca de 1,7 da receita familiar era direcionada para isso. Passaram-se 5 anos, mais ou menos, e hoje já está em quase 10%. 10%. O consumo familiar está sendo direcionado para as bets. 10%. Que a pessoa tinha que estar poupando para o futuro dela, ela está pondo nas bets. Está pondo nas bets. E aí, aqui falando do varejo, né? O varejo vem sofrendo com inflação, o varejo digital com problema da B2W, custo alto, custo de endividamento. E aí começou... Hoje se diz que o varejo perdeu entre 2% a 9% do que as pessoas gastavam no varejo estão gastando com bets, que bate com esse 10% que aumentou do consumo familiar. Então o varejo está sofrendo com as bets, o varejo já vem sofrendo nos últimos 5 anos, aí, desde final de Covid. E eu acho, quando você fala assim, o que está acontecendo com isso? Acho que a gente vive uma sociedade viciada na dopamina. E aí a gente encontrou, as bets viraram a forma mais fácil de se comprar a dopamina. É interessante isso que vocês estão trazendo, porque eu tenho um background muito forte no mercado de luxo. E a gente, basicamente, o que vocês trouxeram aqui é a essência básica de quando a gente trabalha. O mercado de luxo, ele é basicamente, né, são as marcas com os objetos icônicos e quando a gente fala do consumo aspiracional lá dentro, ele está prometendo ali um status, um degrau, né, que essa pessoa almeja. Então, eu vou comprar um Porsche e a pessoa acredita que porque ela compra aquele Porsche, ela automaticamente entrou no grupo de quem tem Porsches. E aí, obviamente, não é tão simples assim a fórmula. Teve até uma pesquisa recente que eu pude acompanhar, onde uma determinada concessionária começou a perceber uma inadimplência num financiamento de carros de luxo, e era justamente isso. O objeto dava o efeito reverso da dopamina, que era, né, tipo, na verdade, o arrependimento da compra, e isso refletia, inclusive, na pessoa não pagar a parcela mesmo ela tendo condição de pagar. Então, o ser humano é muito interessante de ser estudado. Mas eu tô trazendo esse paralelo porque essas promessas, né, é o dinheiro fácil, é o status, não vai preencher, não vai trazer a dopamina, né? E no final das contas, a preocupação aqui, a gente falou desse índice de 10% no varejo, mas o quanto disso está dentro da subsistência do varejo, né? Então, não tem como a gente não mencionar das notícias mais recentes falando do desvio do dinheiro para bets dentro do cartão de Bolsa Família, que o Antônio estava até comentando aqui antes da gente começar a gravar. Isso realmente me preocupa, porque aí são pessoas que realmente precisariam, teoricamente, de um suporte governamental para ter subsistência, e aí usa desse dinheiro para tentar, né, uma aposta, literalmente, algo infundado. Gosto mesmo. Na verdade, assim, a gente, como eu estava falando antes, a aposta sempre existiu, né? E, com certeza, sempre foi mais popular nas camadas mais
né, mais baixo da população, mais rápido. Uma base da pirâmide, sim. Exatamente. Só que o que difere é que no caso das apostas online, né, a tecnologia ela torna líquido. Qualquer pessoa fazer aquilo dali muito rápido, né? Assim, a mesma facilidade que você tem para pegar um telefone ou entrar numa loja, apertar um botão, um cartão de crédito que já está programado ali, ou às vezes um cartão de débito, ou qualquer outra forma de fazer, né? E simplesmente dar uma dedada ali e fazer uma compra por impulso, é uma coisa que eu aposto online, né? O camarada está trocando aquela compra por impulso que ele fazia de repente numa loja virtual, por uma aposta que ele entra lá num bet da vida e aí ele, e ainda tem a questão do seguinte, ele tem um amigo dele ao lado dele que vai mostrar para ele, cara, aqui ó, comprei, né, eu fiz uma aposta aqui e ganhei, então peguei aqui, postei R$10 e, sei lá, trouxe de volta aí R$100, um exemplo, né? E aí aquilo dali para ele... Tá muito próximo, né? Ele fala, nossa, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir também? E aí a coisa é essa, né? Fala. Tem um ponto sobre isso. O Brasil acabou de criar o melhor programa internacional de transferência de renda, que é o Bolsa Malta. Bolsa Malta. Bolsa Malta. 9 entre cada 10 bets ficam em Malta. Então, se 10% das famílias brasileiras que usam Bolsa Família estão usando, aí tá fazendo as famílias em Malta sorrirem e se alimentarem melhor do que as famílias no Brasil. Essa questão do Bolsa Família é legal, é interessante, porque justamente, né, a ideia do Bolsa Família é ser uma subsistência, né? Assim, um programa. Completar o que falta no básico. As famílias, né, com um processo de subsistência dela. E elas estão revertendo uma parcela daquilo dali, uma parcela considerável, né? Pela estatística, parece que em média R$150 de gasto do Bolsa Família, né? É desviado para é desviado para aposta online, né? É um pacote de NAN, né, gente? Assim, de um leite, de uma criança, de um aptamento. Em média, mas assim, é relevante, porque R$147 para uma pessoa que precisa do Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família não é para qualquer um, né? Para quem precisa. Exato. Então aquilo dali é muito relevante. Aí, do mercado de desejo, né? A gente vive hoje, quem é o maior comunicação do Brasil com a classe C e D, B, que está transformando a comunicação, são os influenciadores digitais. Os influenciadores digitais são grandes responsáveis pela comunicação sobre as bets e a popularização das bets. Porque é um mercado que hoje não é regulamentado, o mercado de influenciadores digitais, comunicação, tem um CONAR, por exemplo, como mercado de publicidade. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Eu já assisti com meu filho adora bicicross e tem um cara, não tô criticando ele. Não fala o nome dele, pelo amor de Deus. E ele vai assim, galera, consegui aqui R$5.000 pra gente fazer se divertir hoje, mas foi no jogo do aviãozinho, sabe? Nossa, e então, assim, um comunicador adolescente, assim, né? Incentivando os menores de idade. Então os influenciadores digitais também têm um grau de responsabilidade, que acho que é para onde o governo também tinha que olhar quando for regulamentado, e como eles podem comunicar, mas muitas vezes eles comunicam até como um investimento, sabe? Já vi isso. E é interessante o que você está falando, porque realmente tem muito a evoluir, né? E o marketing de influência, a gente até viu recentemente uma influenciadora super relevante, né? Que foi presa, talvez foi um aviso, né? Para os demais e tal. Mas até que ponto também as marcas também tem que olhar e fazer o papel delas, né? Porque eu quero a minha marca associada com alguém que anuncia sobre bets e promete dinheiro fácil para pessoas que talvez não tiveram a base educacional necessária para ter uma educação financeira e uma consciência de que não é assim que ela vai obter esse dinheiro fácil, né? Eu acho que eles nem pensam nisso, sabia? Acho que assim, no primeiro momento não pensa, entendeu? O camarada fala, tem uma oportunidade aqui para mim, o camarada fala, fazer. Não, eu não tenho dúvida que é, mas... Acho que ele vê a consequência daquele ato dele ali, e talvez... É que eu acho que a partir do momento que, tá bom, eu aceito, né, o influenciador vai lá e aceita fazer uma publi para uma casa de jogos, e aí ele perde outros contatos com indústria e marcas, aí ele vai repensar. Mas acho que hoje tem o mercado dos micro-influenciadores, que tem, sei lá, de 5 mil a 50 mil. Sim, que também acaba sendo bom. É verdade. É muito difícil conseguir legislar e saber o que eles estão falando. E tem um ponto também, né? Hoje tem um dado interessante que os maiores veículos, né, de comunicação, eles estão com contratos com as maiores casas de apostas.
E aí a gente está falando de contratos bilionários. Então, tem uma questão que não é só o marketing de influência, mas a mídia como um todo trabalhando com isso. Recentemente eu estava no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e estava passando nas telas do aeroporto uma propaganda de bets. Então, isso também é muito forte. O futebol, hoje, você olhar o futebol todo patrocinado pela RBS. Exatamente. E logo depois, em 2018, quando começou as bets, começaram pelo futebol. Beleza, a pessoa quer apostar no jogo, quer fazer uma coisa para se divertir. Eu não sou contra as bets, acho que tem que ter regulamentação. Mas isso gerou um escândalo no futebol de compra de jogadores para cair no pênalti, fazer... vai ter uma cabeçada no minuto 37, vou tirar um cartão amarelo. Você pauta para outro podcast, olha só. E isso influenciou bastante na visão que as bets também contribuem para a corrupção no futebol. É polêmica a pauta, né, Brasil? A gente já tinha avisado no começo, mas me faz refletir um pouco também, assim, o quanto que a gente está falando das bets, mas também tem a indústria de bebidas alcoólicas, tem os cigarros e, enfim... É mais um lote. É mais um que tem, e aí vem a pergunta, né? Como que a gente pode conviver? Porque eu não acho que necessariamente seria combater. A pessoa tem que ter a maturidade. Quer combater, o governo ele quer, porque ele tributação. Tem impostos, exatamente. Mas talvez o caminho seja... Isso parece que é 30 milhões para você... abrir uma casa de apostas. E o governo fica com 15% do resultado das bets. Então contribui para o superávit fiscal que o governo está buscando também. Exato. Por isso que acho que não é combate, é convívio, né? Então, na visão de vocês, queria saber, né? Como que vocês acham que o varejo, começar pelo Pablo agora, como que o varejo convive com essa realidade? Você acha que a gente vai acabar encontrando numa plataforma varejista as próprias bets? Ou eles vão criar sua própria casa de apostas ali? Ou eles vão talvez fazer uma prevenção, alguma linha educacional para estimular esse consumo, né? Esse real que está indo para a bet voltar para ele. Uma pergunta complexa. Vou pensar aqui, é que eu vou responder, porque acho que todo mundo está querendo criar sua própria bet, próprios canais de televisão. Acho que é um movimento que vai acontecer no Brasil no próximo ano, nacionalizar as bets. Eu acho que o varejo já foi para fintech, então tem um cartão de uma grande varejista de moda que inclua sorteios. Não sei se é muito complexo, em termos de tecnologia é zero. Falta pouco mas em termos de uma bet, sim. Eles têm plano de negócio, tem condições. Mas eu acho que não é o varejo, os cartões de crédito já começaram a se movimentar para tentar um lobby para falar sobre as bets, né? O que eu acho de negativo é bilhões que viram ar, né? Porque, beleza, 9% de 23 bilhões dá 3 bi, que poderia ter sido comprado em alimentação, remédio, roupa, que existem. E que a gente tem que lembrar, né, que quando a gente está falando de direcionar esses 3 bi para o varejo, ele está, na verdade, abastecendo uma cadeia produtiva das famílias, das fábricas, das indústrias, da matéria-prima. E na Bet, na verdade, não tem uma cadeia produtiva que alimenta tantas pessoas quanto o varejo. É venda de dopamina, de esperança. Agora, com medidas no intuito de eliminar o uso capacidade de eliminar o uso do Bolsa Família, monitorar os CPFs dos apostadores, uma coisa que com certeza pode ser utilizado, mas precisaria, na minha opinião, talvez de desejo aí das casas de apostas, é usar a parte de dados, né? Como é tecnologia, eles têm dados a respeito do comportamento das apostas de cada um, e lógico que dá para você medir, né, e monitorar quem está realmente se viciando, quem não tá. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser feita. Eu acho interessante o seu posicionamento, Antônio. Pode ser um pouco poliana da minha parte, mas é o que você disse, com tanta tecnologia, e já vai ganhar muito dinheiro mesmo, né? Assim, dinheiro por dinheiro, acho que a ganância aqui já tá no ilimitado. Eles poderiam, assim, identificar um padrão e, tipo, realmente, assim, falar, agora já deu, você já apostou sua cota hoje, né? Ter algum tipo de conscientização para evitar o endividamento familiar e outras coisas. Eu acho que com certeza com dados eles conseguem mapear, né, quem tem um comportamento... tipo, foge do padrão, exatamente. Alguma questão, sei lá, do mesmo jeito que no banco a gente tem que preencher informações para ter acesso ao nosso limite de crédito, talvez pudesse criar o limite das bets. Então, com o seu comportamento de renda, você pode X% de apostas.
você atingiu esse limite no mês, aguarde o próximo mês. Daria para fazer algumas coisas. Eu acho que é simples, é querer fazer. Assim, eu acho que o governo tem que proibir, né, tem que legislar e ser eficiente nessa legislação. Por exemplo, eu tenho algumas opiniões de como poderiam controlar esse gasto com dopamina, né? A primeira seria justamente, CPF. Cadastrou lá, entrou para jogar, tá endividado? Pode jogar, cancela. Meu amigo, volta aqui quando você tiver dinheiro. Arruma sua vida financeira. Porque senão ele vai usar o limite do cartão, vai pegar dinheiro emprestado. Essa brincadeira aí acaba 73% da população ativa, né? A população ativa do Brasil. Quem não tem uma dívida, né, Brasil? Eu tô sofrendo nesse episódio, não vou abrir minha fatura do cartão agora. Mas essa também é um ponto interessante que vocês trouxeram, né? 73% da população tem algum tipo de dívida. E aí ele acaba tendo um raciocínio, né? Como ser humano é muito interessante. Eu vou apostar numa coisa para tentar ganhar, e aí a ideia é que tá dívida. Ela até ganha, mas não quita. É isso que eu ia comentar, né? Eu imagino que a pessoa, porque aí ela fala assim, mas na próxima então eu posso mais um pouco. E aí vira esse trigger da dopamina, né? E aí eu acho que outra, por exemplo, você hoje tem um cassino no seu bolso 24 horas por dia. Chamado celular. Eu morava em Copacabana é o terreno do idoso. Quando tinha os bingos, eu ia trabalhar. Eu amava. Era fila de velhinho para esperar o bingo abrir. Porque queria uma fila para entrar. Eu lembro disso. Então, para que deixar o cidadão jogar de meia-noite às 6 da manhã? Né? Digamos que não tem, cada um tem seus horários. A pessoa faz plantão, sei lá. Mas não tá sendo legal. Quem tá jogando na madrugada, assim, tá com algum problema que tá tapando aquele buraco e tá vendo dopamina. Ninguém joga às 3 da manhã porque, tô me divertindo aqui. A pessoa tem que dormir. A gente aprendeu em outros podcasts de bem-estar. É hora, obviamente, né, que se ela não é uma plantonista, não tá trabalhando nesse turno, o ideal é que ela esteja dormindo nesse horário. Mas dá o que pensar. O comportamento compulsivo entendeu? Ele existe na pessoa. O jogo é só algo que a pessoa encontrou para focar ali e descarregar aquela compulsão. Com comida, né? Tem gente que, né? Sim, os excessos no geral. Na verdade, enfim, tá colocando ali a ansiedade naquilo dali. Até... Dinheiro, assim. Você nunca tem o suficiente. Não. Entendeu? Se eu te der 100 mil a mais que você em 2 meses você está gastando 100 mil. Então, o que acontece é isso. A pessoa está sempre tentando, né, maximizar a utilidade, que a gente chama. Então, Antônio, agora eu te faço uma outra pergunta. Até por todo esse conhecimento em planejamento financeiro que você tem. Tem alguém ali do outro lado da câmera, pelo percentual que a gente está falando, que nesse momento está endividado por conta das bets. O que você recomendaria essa pessoa fazer na sua especialização de planejamento financeiro? Isso assim, até difícil falar assim, porque é caso a caso. Depende do que a pessoa está passando. Entendeu? A recomendação primeiro é a pessoa parar de tomar decisões ruins. Buscar ajuda, contar para a família. Sim. Né? Agora, o que ela vai fazer com uma dívida que ela já traiu e que ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Difícil dizer. O que eu digo para as pessoas quando elas estão muito, assim, estão num buraco, né? Que elas estão sentindo assim, que elas estão muito lá, muito perdidas, né? É falar, cara, olha só, o importante é a sua vida. A sua vida é mais importante do que essa dívida aí. Esquece a dívida, entendeu? E vai viver a sua vida. Pode parecer meio politicamente incorreto falar isso, mas assim, tem muita gente que começa a sofrer de problemas de saúde, entendeu? Porque tá devendo, entendeu? Isso afeta a produtividade do trabalhador. Ela foca no problema, não foca na solução. Eu acho que precisa buscar ajuda. Óbvio, não vai resolver você esquecer e deixar pra lá. Mas talvez se você tem, né, se você não está sozinho nesse momento, se você tem uma mulher, um marido, um namorado, pais, filhos, irmãos, acho que é as primeiras recomendações que a gente acompanha, peça ajuda. É difícil pedir ajuda, é a etapa mais difícil. Mas a partir do momento que você assume que você tem esse problema e divide com alguém que você ama, essa carga que o Antônio tá falando, ela imediatamente reduz pela metade, pelo menos. E aí, obviamente, com essa pessoa te ajudando, vocês podem traçar um plano para tentar diminuir, pelo menos, o buraco que você se meteu. Então, o melhor é você realmente não estar sozinho, não há dúvida, né?
existe muito conflito familiar. Na verdade, dinheiro causa muito conflito familiar. Sim, mas isso... Causa muita estresse emocional, independente se você tem ou não. Na verdade, sim, quem tem também passa por isso, tá? Porque o estresse é diferente, né? Um estresse é porque falta, o outro estresse é porque tem demais, tem gente brigando. O ser humano nunca tá feliz, é isso que ele quer dizer. Mas agora, gente, olha como passa rápido esse Up Talks. A gente vai pro quadro final, que é o Up Indica. E eu vou começar com o Pablo. O que você indica para as pessoas em cima dessa pauta de bem-estar financeiro e de bets, para quem quer se aprofundar? Um livro, um TED, uma série, um filme? Eu fiquei pensando bastante. Eu lembrei que as gerações mais novas não viram os filmes dos anos 90, os anos 2000. E eu queria indicar um do Martin Scorsese, que é Cassino. Nossa, é verdade, uma ótima indicação. É um filme que é interessante para ver, que vai falar sobre os jogos. Existe violência, existe toda uma indústria por trás que a gente não enxerga. E um outro que tem a ver com vício, que é o Requiem para um Sonho, também de 2000, um filme pesadíssimo, mas é interessante de ver. Só para os maiores de idade. Os maiores de idade. E fala sobre... Tem o filho que é viciado em drogas e a mãe que é viciada em televisão e jogos na TV. Como chama esse filme? Requiem para um Sonho. Requiem para um Sonho? Acho que... E a coisa vai acelerando e acho que... Esse eu não gosto. É diferente, é legal. Cassino eu vi, mas esse não. E acho que o que você falou, as pessoas têm que procurar ajuda. É um problema de saúde, diferente do alcoolismo, que aparece super rápido, o vício em jogo demora para aparecer, mas quando aparece... Já o buraco já... É difícil a gente assumir, né, reconhecer que temos um problema. Acontece com bebida, acontece com outras coisas também, mas jogo, né, jogo. E Antônio, o que você indica no Up Indica? Bom, eu... Sobre aposta necessariamente assim, direto, eu não tenho uma indicação não. Mas assim, se fosse indicar um filme para as pessoas verem, eu indicaria um filme que acredito que você encontra ainda na Netflix, que é sobre a história do Wake. Assisti. Que o Wake, a história do Wake, né, assim, ele cometeu muitos erros de comportamento que eu, por exemplo, no livro que eu escrevi, né, também fala sobre esse... E no filme é impressionante como é que você consegue ver todos eles acontecendo Então, assim, é muito legal porque é filme, realmente, se você parar para prestar atenção no filme, você vai ver todos os erros de comportamento relacionados à tomada de decisão. Em relação ao planejamento financeiro. De dinheiro e... É verdade. Todos os desses. Então, assim, Uma ótima dica. Eu gosto muito do filme. Verdade, é um filme que conta sobre a trajetória do Eike Batista e, como o Antônio disse, faz uma linha aí com planejamento financeiro. Pessoal, foi um prazer receber vocês aqui. Eu falei que passa rápido, passa ou não passa? Tipo, é um piscar de olhos. Mas a gente chegou ao fim de mais um Up Talks. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Essa pauta deve render muito, deve vir em outras temporadas. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o episódio, porque eu acho que esse episódio realmente pode atingir alguém que hoje está precisando de ajuda. E, de novo, a gente reforça aqui o ponto. Peça ajuda. Não espera chegar num momento, como o Antônio trouxe, né, e o Pablo também, que quando você for pedir já é insustentável. A gente vai se ver no próximo episódio, mas antes de eu me despedir, falem aí suas redes sociais, façam as publis de vocês, e aí eu dou o tchau. Então, se você... Quem quiser, no meu caso aqui, eu sou mais do LinkedIn. Sim. Se quiser me encontrar lá, Antônio Carlos, Antônio C.A. Silva, né? Antônio C.A. Silva. Ok. Aí vai me achar. Todas as dicas de planejamento financeiro estarão lá. Eu falo muito sobre isso lá. Muito bom. Obrigada, Antônio. Foi um prazer te receber aqui. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado. E você, Pablo? Bom, as minhas arrobas são a mesma, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que é Pablo Canano. Nos dois eu falo sobre cultura digital, economia digital, a experiência de compra e também sobre skate. Sobre skate? Sim, lá são alguns vídeos. Skatistas também são bem-vindos na rede de Pablo Canano. Canano. Nossa, olha, já falei errado, gente. Tá louco aqui, é muita emoção nesse episódio. Então, ok. Quem quiser me seguir também, eu sou a Mariana Cerone em todas as redes e espero que a gente possa ter, enfim, ajudado alguém com esse episódio direcionado para as bets. Beijo!